Muito bem, abra a sua Bíblia comigo, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão os outros e não terão autocontrole. Serão cruéis, odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si mesmas, amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de pessoas assim. Amém. Pai querido, continue falando conosco nesta noite, agora através da Tua Santa Palavra aberta, que ministre aos nossos corações, desarma nossa mente, e que possamos receber algo do céu para nós, nesta noite, em nome de Jesus. Diga comigo amém, assim seja e assim será. Hoje nós vamos falar, pela terceira vez, sobre uma igreja forte para tempos difíceis. Comecei no domingo passado, o pastor Adailton ministrou na sexta-feira, e hoje eu dou sequência a vocês. Uma igreja forte para tempos difíceis. Como é que podemos ser uma igreja forte? Note que eu disse como é que podemos ser uma igreja forte, diferente de ter uma igreja forte. Talvez a gente queira fazer aquilo que é mais prático, queremos atalhos, queremos evitar os desafios, e pensamos que uma igreja forte é ter este prédio cheio de pessoas. É claro que isso faz parte, é resultado, é consequência de sermos uma igreja forte. Mas quando falamos de ser uma igreja forte para tempos difíceis, nós precisamos compreender que a questão da identidade é importante para nós, porque aí mora a maior parte dos problemas que nós enfrentamos. Nós temos falado sobre este assunto em nosso ministério muitas vezes, sobre identidade, paternidade, filiação, e nós precisamos romper, porque enquanto você não rompe, você vai ficar patinando sem sair do mesmo lugar. Entra dias e sai dias, entra semanas e sai semanas, entra meses e sai meses, entra ano e sai ano, e tudo continua exatamente como sempre foi, tal e qual. Quando não melhora, a tendência é de piora, e é por isso que enfrentamos as crises que enfrentamos, porque nós não temos feito nada para ir para frente, avante. Nós temos nos acomodado e não queremos sair da nossa zona de conforto, e a gente acha que tudo assim está bom demais. E Deus, Ele quer nos desafiar, Deus quer nos incomodar, Deus quer nos tirar da zona de conforto, para que possamos ser melhores em todos os aspectos da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, principalmente como filhos e filhas de Deus. Como ser uma igreja forte em tempos difíceis?
Vamos falar então sobre identidade. Quando nós falamos sobre identidade, resumindo para você entender, identidade é saber quem você é. Diga comigo, identidade é saber quem eu sou. Mais forte. Quando uma criança nasce, é obrigatório, por lei, ela ser registrada, e nós chamamos de certidão de nascimento. Nome do recém-nascido, se é do sexo masculino ou do sexo feminino, dia, mês, hora, ano e cidade que nasceu. Responsáveis, quem gerou ou quem os trouxe ao mundo, o nome do pai, o nome da mãe e outros detalhes. E depois se providencia o RG, o registro geral, que faz parte de um arquivo nacional. Hoje se tira RG até de criança. Olha como que é importante. E no reino espiritual acontece a mesma coisa. Quando você nasceu de novo, quando você desceu as águas, quando você foi batizado no Espírito Santo, dia, mês, hora, ano, quem pregou o Evangelho para você? Quem foi o seu pai e a sua mãe na fé? Agora, você nasceu de novo, e de criatura se tornou filho de Deus. Olha só como tudo isso é importante, e nós não damos importância a detalhes que são indispensáveis à nossa nova identidade em Cristo Jesus. Se eu perguntar hoje para você, quando foi que você se converteu? Poucos aqui vão se lembrar daquele dia. Dia, mês e hora que você desceu as águas e foi batizado. Poucos vão se lembrar desse dia. Por quê? Porque aquilo não te marcou e aquilo não foi, de certa forma, importante para você. E não pode ser para nós um acontecimento corriqueiro. Porque depois do nosso nascimento físico, talvez seja o maior acontecimento da nossa vida, porque ouvimos o Evangelho, entregamos a nossa vida a Jesus e nos tornamos filhos de Deus. Qual o problema da igreja em nossos dias? Hoje, as pessoas pensam que são religiosas como eram em outros movimentos. Não importa se movimentos sectários, não importa se seitas, movimentos heréticos. A pessoa, ela quer equiparar a fé cristã com outras modalidades de fé, entre aspas. Tanto é que algumas pessoas muitas vezes apostatam da fé, viram as costas para Deus, renunciam a Jesus e voltam para a antiga prática. Hoje nós temos religiões da moda, e nós sabemos que o marketing é muito forte para arrastar qualquer tipo de crente despreparado, leigo, para estes lugares. E nós precisamos compreender a importância da nossa fé, e a importância daquilo que aconteceu conosco e que deve mudar por completo o destino das nossas vidas, porque daremos conta dela na eternidade. Por isso que falamos que salvação é algo pessoal. Cada um vai responder por si. Mas quando você interfere na caminhada do teu irmão, você também pode responder.
Porque a Bíblia diz: ai daqueles que desviam um dos meus pequeninos do caminho. Hoje em dia, tem muitas pessoas que você pensa que são de Deus, mas elas estão debaixo de uma influência maligna. Elas falam no nome de Deus, mas não são de Deus. Pastor, como é que eu sei quem é e quem não é de Deus? Jesus disse que nós conhecemos uma árvore pelos frutos. Por exemplo, alguém fala mal do pastor Alberto. Nada disso vai me abalar, porque eu não ando movido nem por elogios e muito menos por críticas. Reputação é o que as pessoas falam de mim pelas costas. Agora, caráter é o que eu realmente sou. Então eu não me deixo levar por aquilo que o inimigo planta, semeia como erva daninha para me frear no ministério. Como disse Neemias: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Nós precisamos ter consciência do nosso chamado, e você só vai ter consciência do seu chamado se você tiver consciência do que é a tua identidade santa em Cristo Jesus. Então note, quando alguém fala de mim, você tem que pensar assim: quais são os frutos do pastor Alberto? E quais são os frutos desta pessoa que saiu da igreja, que saiu pelas portas do fundo, que está desviado, apesar de estar dentro de uma igreja? Por exemplo, tem gente que sai daqui e vai para um outro ministério, e ele não pode, por exemplo, pregar sobre amor, não pode pregar sobre perdão, porque ele não amou e nem perdoou. Ele não pode pregar sobre paciência, mansidão, temperança. Ele não pode pregar sobre lealdade, fidelidade. Ele não pode pregar sobre liderança, porque não foi submisso. Então imagina só, que muitas vezes nós damos ouvidos àqueles que estão contaminados, e quando estão contaminados, contaminam você também. Sabe o que diz a Bíblia? Que não devemos receber em nossa casa aqueles que não trazem a doutrina, a sã doutrina. Por quê? Porque quando nós abrimos os nossos ouvidos para ouvir palavras, sementes estão sendo plantadas no nosso coração. E estas sementes, mais cedo ou mais tarde, elas vão crescer, florescer, frutificar, e os frutos não vão ser bons, são os abrolhos. Note que você precisa ter o cuidado de zelar pela tua vida espiritual. A Bíblia nos ensina, entre todas as coisas que você deve guardar o teu coração. Então quando a palavra diz: cuidado com estas pessoas, não ande com elas, não conviva com elas, porque elas têm aparência de piedade, mas elas não sabem, não conhecem, não vivem a verdadeira piedade de Deus. Então imagine só como que o diabo interfere na tua caminhada, no teu crescimento, no teu amadurecimento. Amados, você não pode continuar vivendo do jeito que você vive, cambaleando, tropeçando, caindo, porque a tua vida espiritual se resume em quedas, não se resume em construção. Para vocês terem uma ideia, não pensem vocês que os nossos líderes de célula ou os nossos líderes de ministério não são bombardeados. E eu tenho que ministrar ao coração deles algumas vezes e dizer: olha para o meu exemplo. Amados, eu nunca fui e nunca vou tirar satisfação com ninguém. Por quê? Porque o justo não se justifica. E outra coisa, a Bíblia diz: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A Bíblia nos
exorta dizendo: não toqueis em meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Então imagine vocês que nós temos tanta coisa para fazer, tanta coisa para construir, tanta coisa para edificar, e o pastor ele tem que ser bombeiro, ficar apagando fogo aqui, fogo ali, fogo acolá. Não, vamos falar de sonhos, projetos, alvos, metas, objetivos, sonhos. Deus tem grandes coisas para fazer através de você. Diga: Deus tem grandes coisas para fazer através de mim. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Deus tem grandes coisas para fazer através de você, e o diabo não vai impedir. A palavra diz assim: querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Sabe, quando a coisa não acontece, é porque você deixou o diabo roubar tua motivação, iniciativa, ânimo. Não permita que isso aconteça. Eu tenho aqui pessoas tão preciosas. Semana passada eu fiquei muito tocado, porque terminando o culto eu recebi uma amada do Senhor, uma das nossas adolescentes, na sala branca, e ela foi lá para me pedir perdão, porque ela ficou assim muito chateada com algo que ela ouviu, e ela tomou partido. Aí eu pude ensinar: nunca tome partido. Existem 3 lados de uma controvérsia: o meu, o seu e de quem está certo. E ela entendeu, ela limpou o coração, e ela é muito amada, é muito querida, mas o diabo quer fazer de tudo para esfriar espiritualmente e roubar a fé. Isso acontece com todos nós. Por exemplo, quando você se deparar com alguém assim, você tem que pensar: o diabo quer usar essa pessoa para impedir o meu avanço, o meu crescimento, a minha maturidade. O diabo quer me tirar da igreja onde eu estou. O diabo quer me desviar, o diabo quer me jogar no mundo. O diabo quer que eu volte à vida que eu tinha antes. E eu não vou fazer isso. Amados, ouça o que eu vou falar respeitosamente. Eu acredito que eu tenho liberdade para falar com vocês, amém? A minha esposa, que é minha esposa, quando ela comenta certas coisas comigo, eu disse assim: eu vou guardar o meu coração, para que esta semente não caia no meu coração. E eu não vou mudar o meu conceito sobre esta pessoa, independente do que ela falou ou não falou, independente do que ela fez ou não fez. E eu digo assim: não deixa que o diabo contamine o seu coração, porque quando a gente contamina o nosso coração, a gente quer contaminar outros corações. E eu sou pastor, como é que eu posso subir aqui com o coração cheio de raiva, ódio, desejo de vingança, ressentimento, amargura? É por isso que vocês têm que trabalhar isso na vida de vocês. O diabo começa onde? Na sua casa, no seu lar e na sua família. A questão é com o marido, com a esposa, com o marido, e quando não, com filhos. Preste atenção como é que é a estratégia do diabo. Tem época que o diabo usa o marido, tem época que usa a esposa, quando não, usa um filho, quando não, usa outro filho, quando não, vai usar o vizinho, quando não, vai usar um companheiro de trabalho, um colega de estudo, alguém da academia, do futebol, ou até mesmo da igreja. Quando a Bíblia fala a respeito destes dias difíceis, nós devemos entender que eles são difíceis em todos os segmentos, em todos os lugares, em todas as áreas. É na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, é por conta da vizinhança, é por conta do nosso trabalho, estudo. O inimigo vai tentar mexer com as tuas emoções e com os teus sentimentos. Não permita isso. Eu me lembro que quando eu mudei para a casa onde eu mudei, o Everaldo um dia chegou, colocou o pneu da van na calçada, o vizinho chegou e jogou na rua. O Everaldo, com muita sabedoria, disse: deixa quieto, pastor. E ali eu era um novo morador, eu precisava de uma escada. O meu vizinho tinha lá uma escada no carro dele, porque ele trabalhava com instalação.
Eu disse: vizinho, eu preciso de uma escada, você consegue me ajudar? Ele disse: não posso te ajudar, não vou emprestar a escada. Eu falei: você pode ir comigo, é rapidinho, é algo bobo. Disparou lá o alarme e eu precisava desligar, e era alto, só isso. Não. Sabe o que eu faço? Eu olho estas pessoas com os olhos de Jesus. Para você ter uma ideia, quando eu paro meu carro na rua, eu paro na garagem de baixo, para o meu vizinho poder entrar com facilidade na sua garagem. O mesmo vizinho que outrora pegou o pneu, jogou lá na rua, e que de repente não foi uma pessoa simpática. Talvez ele não estivesse no bom dia, mas nós sempre precisamos estar no nosso melhor dia, porque aquela hora é a hora de você pregar Jesus para aquelas pessoas, sem abrir a boca, sem falar nada, apenas com uma atitude de amor. Amados, Deus me deu uma vizinha maravilhosa, que é a Maria. E eu costumo dizer que a Maria é a melhor vizinha que alguém pode ter. E ela é casada com o Toninho, uma pessoa maravilhosa. Amados, uma pessoa tão especial, uma pessoa tão querida, tão amada. Olha só, eu não devia nem contar isso aqui, mas eu vou contar. Eu vou abrir para vocês. Eu estou fazendo uma série de check-ups, estou cuidando da minha saúde, e passei por um cardiologista. Compartilhei que eu não tinha gostado muito do atendimento dele, e o Toninho tem um cardiologista muito bom, lá em Atibaia. Ele marcou a consulta, fez questão de ir com o seu carro, dirigiu para mim, pagou a consulta, e não é barata. Olha o coração de um homem que é espírita. Ele não conhece Jesus como nós conhecemos, mas Deus usa o coração de um homem como ele para me abençoar. Meu vizinho querido, uma pessoa que eu estimo, admiro e respeito. Nós precisamos aprender, amados, a ter bons vínculos, ter bons contatos. Hoje se fala muito de network, rede de relacionamentos, mas não é só para negócio, não. Às vezes eu preciso de uma palavra, às vezes eu preciso de um conselho, às vezes eu preciso, por exemplo, eu fui sondado para ser vereador esse ano, em outros anos também, candidato a vereador. Conversando com o Toninho, ele falou comigo, me aconselhou, e para aquele momento eu acolhi o conselho dele. Para aquele momento eu acolhi o conselho dele. Não sei se futuramente algo vai acontecer de diferente, de novo, mas é bom nós termos pessoas que vão nos dar direção para a nossa vida, dizer: olha, não vai por esse caminho, agora não é hora, olha, muda a rota, cuidado com as tuas influências, olha, trabalha os teus pensamentos, os teus sentimentos, trabalha aquilo que você fala, cuidado para você não ser influenciado e nem contaminado com o diabo por essas coisas que têm acontecido na tua vida, em nome de Jesus. Então Deus, Ele vai preparar pessoas muito boas para estarem do teu lado, cuidar de você, te amar e te ajudar a vencer desafios em nome de Jesus. Amém? Ainda sobre identidade, primeiro, o que é ser um filho de Deus? Segundo, o que um filho de Deus pode ou não pode fazer? Você precisa ter consciência santa da sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Como cidadão brasileiro, estou sujeito às leis do meu país, e não posso cometer nenhum tipo de crime ou infringir nenhuma lei, porque estou sujeito às punições
desde as mais leves até as mais severas. Agora, você precisa compreender que você é cidadão do reino de Deus. E a nossa Constituição é a Bíblia Sagrada. Se andarmos nesta verdade, seremos abençoados. Se não andarmos, teremos punições. Chame você do que preferir: maldição, sentença, condenação. Nada passa impune aos olhos do reto juiz. Todos serão julgados. Diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E quando a palavra fala a respeito do que lemos em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, do versículo 1 em diante, diz o seguinte: olha como isso tem tudo a ver com identidade. Eu sou filho de Deus, o que não precisa colocar. Eu sou filho de Deus, o que eu posso e não posso fazer, o que devo e não devo fazer. Olha só: amantes de si mesmas, escravas do dinheiro, arrogantes e orgulhosas, zombadores de Deus, desobedientes dos pais, ingratos e profanos do sagrado, sem afeição natural, vingativas, caluniadoras, sem autocontrole, impulsivas, cruéis, e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes, levianos, amantes dos prazeres terrenos e não das coisas do céu. Serão religiosas apenas na aparência. Então nós não podemos viver de aparência, nós precisamos ter essência. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira salvação. E a palavra diz: fique longe de pessoas assim. Olha só, talvez esta tenha sido a última carta de Paulo, por conta do seu tempo que estava abreviado. Ele estava preso e prestes a morrer. Por isso ele escreve: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. E ele deixa esta palavra para Timóteo. Ele diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. E ele continua. Nós vamos fazer uma oração daqui a pouco, e nós vamos colocar diante de Deus a questão da nossa vida como testemunho, para alegrá-lo, porque devemos estar aqui com o intuito de entrar e viver a sua vontade para as nossas vidas. E o diabo não vai te tirar mais da presença do Senhor, em nome de Jesus.